E agora, o MED, você vê, né? Eu ia passar, se você não lembrasse. Eu fui convidada pelo Alex Atala para fazer uma palestra lá no MED. E, e foi muito bacana, porque na verdade eu não fui para cozinhar, eu fui para contar a minha história, né? Quando o Alex me convidou, eu falei, cara, que isso, tá louco, não tem condição de cozinhar lá. Ele falou, desce do palco, você não vai cozinhar não, mulher. Você só vai contar a tua história. Eu falei, ah, beleza, tá bom, vamos lá. E aí foi o ano dos brasileiros no MED. O Alex Atala levou o Mifano, o Davi Hertz, foi um juiz, porque um juiz de São Paulo, porque a Gastromotiva e o Alex Atala tinham um projeto muito bonito de ensinar pessoal, população carcerária a cozinhar para Nossa. se Pô, que legal, preparar. cara. Isso nunca podia ser divulgado, até pela seriedade e o perigo, porque a gente entrava em presídio com faca, com todos os. Sim. Era um negócio sério, então não podia ser divulgado. Então a gente foi para lá para contar essa história. Tinha um outro cara, muito gente boa, que criou o Instituto Data Favela, que trabalhava com pesquisa de população de favela. E a gente foi falar do Brasil, contar as histórias do Brasil. E aí eu fui lá e o Davi é um cara maravilhoso. Ele sentou comigo e falou: vou te ensinar a fazer palestra porque você nunca fez. Eu nunca tinha feito mesmo. E ele foi lá, desenhou um círculo, dividiu em quatro, dividiu a minha Ele é parte. foda. Ele é muito cabeçudo. Ele falou: eu quero que você saia de lá. E aí eu já estou quase chorando. E ele falou: eu quero que você deixe uma pergunta. Porque essas pessoas precisam ficar pensando em você durante muito tempo e na pergunta que você vai deixar, vai ficar ecoando na cabeça delas. E aí eu fui, eu tinha meia hora para falar, perdi 15 minutos que eu precisava de tradução, porque eu não falo inglês, e comecei a falar e isso realmente é uma coisa muito impressionante, porque era uma lona de circo, mas você não ouvia um ruído. Isso já me impressionou muito, porque era tudo escuro, eu também não via as pessoas, só tinha uma luzinha assim em cima da minha cabeça e elas me viam. E quando eu acabei de falar, eu fiz a pergunta e fui-me embora. Quando eu virei as costas, porque o Davi falou, não olha para trás, deixa a tua pergunta e vai embora. E eu fiz, e eu escutei veio uma pessoa gritando muito, me abraçando, gritando e chorando. E quando eu consegui uma luz, era o Máximo Bottura. E ele gritava, bravo, bravíssimo, bravíssimo. E eu falei, gente, quem é essa? Eu não conseguia, era uma pessoa me abraçando. E aí ele puxando todo mundo para todos os grandes chefes, assim, que eu admirava muito, né? Eu pagava pau para todos eles. E aí isso foi realmente muito emocionante, mas o bacana foi falar de Brasil, foi falar de cultura brasileira, foi falar da força que a comida brasileira tem e que essa força da comida, da gastronomia, ela pode mudar a vida das pessoas, mudar o mundo, mudou a minha, né? Então, assim, hoje, no Brasil, uma pessoa que não teve acesso à educação, mas cozinha pra caralho, ela pode se dar bem. Eu só estudei até a oitava série. Ah, Kátia, não parece, você tem um português bem razoável, porque eu estudei em escola pública e naquela época a escola pública era bom pra caraca, entendeu? Eu tive professores incríveis. Então, eu acho que tem... A educação salva, óbvio, mas o tesão por alguma profissão que você goste muito e que você faça bem é muito legal também. Então, a gastronomia mudou a minha vida. Eu fui lá para contar essa história, para dizer exatamente isso. Que hoje, um analfabeto, um semi-analfabeto no Brasil, que cozinha pra caralho, pode se dar bem pra caraca também, entendeu? Sim, E mudar a história da vida dele e ser inspiração para mais um tantão de gente. Então a gente precisa parar de achar que é só jogador de futebol, principalmente no caso das mulheres. Qual a carreira uma mulher tinha para se dar bem que não fosse, sei lá, passista de escola de samba, ou que fosse gostosa pra cacete, linda pra cacete, virasse modelo, né? Os meninos tinham a saída para o futebol. As mulheres tinham qual saída, né? E nessa busca desenfreada por ser proeminente,
muitas viravam prostitutas e escravas sexuais, enfim. Então, hoje, qualquer pessoa, homem, mulher, adolescente e tal, até uma senhora, que é o meu caso, que eu comecei a gastronomia profissionalmente com 42 anos, podem mudar a sua vida e ser inspiração para tanta gente. Então, eu fui lá para contar essa história. Essa história foi muito emocionante para mim, muito mais pela possibilidade de mostrar para o mundo que aqui a gente está fazendo uma comida própria, nossa, respeitando e melhorando a nossa cultura, né? A gente parou de ser um macaquinho de imitação da comida francesa, da comida espanhola. Sim. A gente precisava fazer isso, entendeu? Então, assim, a rainha da gastronomia popular brasileira é bom por uma razão, porque a gente precisa de voz. Então, cada vez que um cozinheiro, cozinheira, Carmen Virgínia, negra, e fazendo comida de santo, sabe? Jimmy fazendo comida de carne, mas respeitando a comida brasileira. Eu quando conheci o Jimmy, eu gritava que nem uma louca pela rua. Eu falei, cara, porra, tu é foda. E eu abraçava ele ele falou, essa mulher é louca, né? Mas Ela fez me isso no Ameno Resedar. eu me encantei porque o Jimmy fez na Ana Maria Braga uma coisa que me encantou demais. Era um sushi, uma coisa de tapioca que você enrolou. Na feira das tapioqueiras em Olinda. Foi um negócio tão. Eu falei, olha que foda. O Jimmy, que já era bem conhecido naquela época, ele me encantou de um jeito. Naquele dia eu virei fã do Jimmy, só naquele dia, porque eu falei, esse cara tá respeitando e valorizando a comida brasileira. E é isso que a gente precisa. Então, eu sou a chata da comida brasileira. Eu sou a chata que, quando vai fazer qualquer palestra, eu falo sempre, inspirem-se na comida brasileira. Nenhum país, eu não conheço um país no mundo que tem a diversidade que o Brasil tem. A gente não precisa virar macaco de imitação de comida que vem de fora. Nunca precisou. Cara, eu tô tão. Eu fui muito. Eu já. Você conseguiu deixar ele calado eu tô... 5 minutos. Não, eu tô muito tocado por essa história, por uma série de motivos. 5 minutos você ficou calado. Não, uma das coisas que me deixou Eu fiquei arrepiado. mais emocionado também com essa história é porque eu não falei isso aqui, mas nessa quinta-feira agora, depois de amanhã, eu começo um curso gratuito que eu estou ministrando em Niterói para jovens em situação de vulnerabilidade, para capacitação de jovens. Então, assim, tô conseguindo apoio de uma galera aí, Mário Louças. Não vou falar o nome de todo mundo, não, senão depois eu falo. Vai, no meu Instagram. Pode me chamar, por favor. Mas eu tô fazendo um pesquisa, um embrião que a gente está lançando para trazer uma perspectiva diferente. Possibilidades. Para uma opção de gente que talvez não tivesse perspectiva. E isso é muito emocionante, porque é um trabalho.